que fala sobre isso. Então, diz Deuteronômio 4, 23, tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum. Está vendo? A preocupação é ensinar o seu povo em não ser idólatra, em não colocar nada entre aquela pessoa, entre aquele povo e o seu Deus, nada além dele, em primeiro lugar. Então, por isso, Deuteronômio 4, 23 diz, tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, seu Deus, proibiu. Mas como que Deus proibiu isso? Em outro livro do Pentateuco, lá em Levítico, Deus já vem falando com isso, vai falando isso com aquelas pessoas. Levítico 19, versículo 4, diz o seguinte, não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Israel teve um problema muito sério em lidar com essa situação do Deus dos antepassados deles, porque eles tiveram 400 anos ali no Egito, vendo deuses de todas as formas, deuses, carneiro, rã, jacaré, bode, tudo era sagrado no Egito, e aquilo era para eles, deuses que eles conheceram, e Deus estava colocando na cabeça de Israel, o seu povo, a sua nação santa, o povo de sua propriedade peculiar, não é? Que ele é o Deus e Senhor daquele povo. Mas cadê ele? Ele é invisível. Isso foi uma coisa bem difícil para eles colocar isso em suas vidas. E eles sempre queriam, e até hoje querem as pessoas, fazer algum símbolo, alguma imagem que os leve a um reconhecimento de que aquilo significa um Deus, aquilo significa alguma coisa ligada a Deus, porque o Deus é invisível. Nós ainda não temos como vê-lo, como estar visivelmente, ele está visivelmente diante de nós, não é mesmo? Nós ainda não estamos prontos para isso. Então, por isso que ele fala, ele quer que o seu povo o adorem dessa forma. E mais à frente, nas nossas meditações da palavra de Deus, nós entendemos que esta adoração feita por seu povo atual, a igreja, essa nossa adoração feita a ele é por fé. Não é? Nós temos que acreditar que ele existe, ele é Senhor, ele é poderoso, ele nos salva, ele nos ama, ele é misericordioso conosco, mas ele não se apresenta fisicamente para nós, como às vezes nós desejamos que ele assim apareça. Então, em Levítico capítulo 26, versículo 1, novamente, Deus fala para Israel, não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O ensinamento para a igreja hoje é entender que o desejo de Deus é ser a única coisa na nossa vida para ser adorada. Nós precisamos adorar a Deus. A Deus. Isso Ele quer que a sua nação santa o faça.
Então, antes, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo fala para a igreja: por isso, meus amados irmãos, o que diz aí? Fujam da idolatria. Quando há pessoas que vão para a idolatria, está indo contra o que Deus falou. Fuja da idolatria. Mas quantos que nós vemos e sabemos que vão para a idolatria? Tudo aquilo que as pessoas dizem que adoram, que é tudo para elas, está no lugar de Deus na vida de determinadas pessoas. Mas antes do versículo 14, no versículo 7, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7, a Bíblia diz: não sejam idólatras como alguns deles foram. Quais eles? O contexto aqui é da história de Israel. A história de Israel sendo mostrada pelo apóstolo Paulo para a igreja. E ele fala exatamente isso: não sejam idólatras. Porque Israel foi idólatra e despertou a ira de Deus sobre eles. Por isso eles foram espalhados pelo mundo. E no mínimo 3 vezes por ano eles tinham que ir a Jerusalém para adorar a Deus ali. Às vezes, eu voltando a falar nisso aqui, eu costumo falar o nome de alguém que hoje nós somos privilegiados, porque nós não precisamos, né, chegar lá em Jerusalém com um cordeirinho puxado numa corda para ser sacrificado ali para pagar os nossos pecados, né? Nós não precisamos fazer isso. A passagem daqui para Jerusalém deve ser caríssima, né? E como é que a gente ia fazer? Né? Ia dar um problema muito grande nessas companhias aéreas, né? Então, para facilitar a nossa vida, o Filho de Deus fez isso por nós. Vocês não precisam vir aqui. Me adorem em espírito e em verdade. Onde vocês estiverem, no coração de vocês, me adorem em espírito, quer dizer, por fé, sem aquele desejo, sem aquela vontade de querer ver uma escultura. A gente vê cada retrato que é feito pelos homens aí, alguma figura desenhada pelas pessoas de Jesus, né? Tem uns Jesus moreninho, bonitinho, tem uns outros que já são de olhos azuis, branquinho, né? Tem Jesus de todo jeito que as pessoas fazem, né? Mas o que nós precisamos entender, a partir daquela comunidade primeira, é que Deus, nenhuma figura da Bíblia, nenhum desses elementos que nós lemos os seus nomes na Bíblia, nenhuma dessas pessoas, nenhum daqueles irmãos, há um retrato, uma pintura verdadeira e original deles. Não há. Todas as que existem são criadas pelas mentes das pessoas, não é? Mas, nesse contexto que o apóstolo Paulo coloca para a igreja de Corinto, para Deus, qualquer coisa que estiver na nossa vida, no lugar dele, é idolatria. Deus não quer que nada esteja atrapalhando os momentos de íntima adoração e louvores daqueles que são seu povo com ele. Deus não quer a interferência de nada entre ele e nós, entre nós e ele. Ele não quer. E ele é Senhor. Em Israel, os líderes, os reis idolatravam. E o sentimento de Deus está registrado
como proposital. Eles faziam isso de propósito. 1 Reis, capítulo 14, versículo 22, é apenas uma passagem que eu vou ler aqui agora, 1 Reis 14, 22, que fala que Judá fez o que o Senhor reprova. Quantas vezes nós lemos lá em Reis e Crônicas que fulano de tal, que era o líder da nação, era o rei, era aquele que direcionava e encaminhava a nação naqueles dias. Quantas vezes nós lemos que está assim, o fulano, o rei, fulano de tal, fez o que era mal diante de Deus. Ele fez o que Deus reprova. Se o líder faz uma coisa reprovável, a comunidade vai junto. A comunidade segue aquele que está à frente deles. Então o rei, aqueles reis que procederam mal em Israel, né? Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira. Tem algumas passagens que falam claramente nos profetas que eles agiram daquela forma para irritar Deus. Então tinha judeu espalhado pelo mundo, e tem até hoje, até no Brasil tem judeu, não é? Silvio Santos, por exemplo, até no Brasil tem judeu, eles foram espalhados exatamente por não darem confiança ao que Deus está falando. E nós, na igreja, nós precisamos, como o apóstolo Paulo falou para os coríntios, contando a história deles, por que eles foram sameados pelo mundo, não é? Nós não podemos nos relaxarmos diante disso. Deus está falando conosco em todos os dias da nossa vida. Se nós não ouvimos, é porque nós não queremos. E nós podemos nos incorrer na mesma rebeldia de Israel. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Isso de 1 Reis 14, 22, foi nos dias de Roboão, que foi quando Israel foi dividido, né? Reino do Norte e Reino do Sul, pelos filhos de Davi. Eles dividiram a nação. Então, irmãos, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem hoje, a gente ouve: eu adoro meu filho, eu adoro a minha filha, não é? Minha filha, minha mãe é tudo para mim. Olha o que você está falando. Mas o meu pai, eu não consigo viver sem o meu pai. Eu não vivo sem a minha mãe, eu não vivo sem o meu filho, eu não vivo sem minha filha. Gente, são palavras poderosas que saem da nossa boca. E Deus ouve. Ele não quer isso. Não é? É preciso entender que são manifestações que saem da nossa boca e Deus ouve. Nós temos um exemplo registrado na Bíblia, lá em Números capítulo 12, versículo 2, naquela época em que a Míriam e o Arão se rebelaram contra Moisés. A Míriam deve ter excedido nas suas palavras lá, porque Deus ouviu e ela ficou leprosa. Imediatamente, assim que ela fechou a boca, ela ficou leprosa. Deus, lá está escrito, Deus ouviu. Então, as palavras que saem da nossa boca, elas precisam ter a consciência nossa de que nós estamos falando coisas boas. Nós não estamos falando palavras vãs que vão ofender Deus, o nosso Senhor.
A Bíblia revela em Mateus capítulo 12, versículo 36, Mateus 12, 36, o próprio Senhor Jesus diz a respeito das nossas palavras. E nós não podemos esquecer isso que Jesus está falando. Veja bem, Jesus diz: mas eu vos digo que, no dia do juízo, as pessoas haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Toda palavra frívola, sem sentido, palavra sem noção, cada um vai ter que dar conta do que falou. É Jesus que está falando. Então, irmãos, nós precisamos nos acordar para o que Deus está falando conosco. Nossas palavras revelam o que está cheio no nosso coração. A última frase lá de Lucas 6,45, Jesus fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nós enchemos o nosso coração com as coisas do mundo, nós vamos somente pronunciar as coisas do mundo, porque o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento só está nas coisas do mundo. Mas se nós procedemos como o apóstolo Paulo falou para os Colossenses capítulo 3, versículo 1, por aí, que nós devemos preencher a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso viver, a nossa vida com as coisas do alto, onde Jesus vive, onde Cristo vive. É isto. E nós enchemos, nós preenchemos nossa vida com isso aqui, ó. A Bíblia. Quando as pessoas chegam aqui com a Bíblia, às vezes nem abrem a Bíblia, chega em casa, joga ela num canto, ainda bem que se na semana seguinte pegar e voltar, mas tem uns que vêm daí 15 dias, daí 21 dias, aí pega, tem a marca, a poeira, né? A poeira lá no móvel, deixa a marca da Bíblia lá no lugar onde ela estava. Aí ele sacode a poeira e vem para cá. Não vai crescer, não vai entender o que Deus quer para a sua vida. Não. Então, irmãos, muitas vezes a Bíblia diz expressões assim: cuidado, cuidem-se, não se deixem enganar. Vocês já viram essas palavras na Bíblia? Então, são expressões semelhantes a essa que estão ali registrados para nós tomarmos cuidado com a nossa vida espiritual diante de Deus. Esses alertas que nós encontramos na Bíblia, mas para nós encontrá-los, nós temos que abri-la, nós temos que meditar nela, nós temos que ler, nós temos que, se não entendemos, procurar alguém que possa entender e nos ajudar, não é mesmo? Então, esses alertas são para nos livrar das pegadinhas do diabo. O diabo é cheio de pegadinha na nossa vida. Aí fala, a igreja de Cristo, mas é a igreja de Cristo, mas o diabo está aqui. Ele está a fim de pegar um de nós aqui, se nós deixarmos. Não é? Desde a primeira pegadinha que foi com a Eva e depois o Adão, é assim até hoje contra o povo de Deus. O diabo é o maior dissimulador, é o maior distorcedor daquilo que Deus fala. Até hoje ele tem os seus agentes distorcendo a palavra de Deus. Está cheio de gente por aí falando coisas distorcidas daquilo que Deus quer que seja feito, aquilo que Deus quer que seja realizado. Em tudo nós podemos entender a palavra de Deus. O primeiro intérprete da palavra de Deus foi o diabo, e deu no que deu. Ele foi o primeiro a interpretar
a palavra de Deus. Então, irmãos, o diabo é o nosso inimigo comum. O diabo é o nosso inimigo comum, de Deus e nosso. Eu vejo um alerta do Senhor Jesus em Mateus 13, 25, lá naquela parábola do joio. É uma frase que está ali. Não quero tirar de contexto, nem falar em contexto daquilo ali não. Mas essa palavra é uma frase que está lá em 13, 25, Mateus 13, 25, a parábola do joio. Quando os trabalhadores descuidaram, aí está escrito que quando eles dormiram é a necessidade que nós temos, não é mesmo? Ué, mas eles tinham que dormir. Mas tem dormir e dormir, né? Isso aí é uma coisa que, em outras oportunidades, nós podemos falar sobre isso, mas o que nós precisamos entender é que enquanto aqueles trabalhadores, enquanto aqueles servos dormiram, o diabo semeou o joio. Temos que ter cuidado. Ah, mas dormir é preciso sim. Mas naquela época lá também é ensinado para nós que havia vigílias, né? Acho que 3 ou 4 vigílias que havia ali. Então, mas é porque nós acostumamos muito facilmente com determinadas situações e nos deixamos levar por determinados fatos e acontecimentos. A rotina nos tira do sério. A rotina que nós levamos impede que nós possamos ter cuidado, como diz a Bíblia. Então, enquanto aqueles trabalhadores descuidaram e eles dormiram, o diabo veio e semeou o joio, erva daninha. Quando a gente menos espera, é que o diabo ataca. É quando nós estamos descuidados que ele age, né? Ele agride a nossa boa relação com o Senhor. É a especialidade dele. É exatamente como está na Bíblia. É preciso que nós estejamos alertas. O apóstolo Pedro fala isso, capítulo 5, versículo 8, ele fala: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. A animação que o apóstolo Pedro dá para nós: resistam, ele está aqui, ele está querendo devorar, ele está procurando alguém que está cochilando por aí, resistam. Alguém que está cochilando, não dando atenção ao que Deus está falando, que ele seja alertado, que ele seja ativado para resistir a essas pegadinhas, a essas tentações, aos laços do diabo. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. É a palavra de Deus que coloca fé no nosso coração. A fé vem. O apóstolo Paulo falou isso para a igreja de Roma, capítulo 10, versículo 17. A fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação de Cristo. Então, irmãos, como o relógio não para, ninguém tirou a pilha dele, nós vamos voltar à diáspora. Aquela primeira comunidade que nós estávamos falando no início, né? Voltando para aqueles dias de festa em Jerusalém, onde a igreja já estava estabelecida e esclarecida para o mundo. Depois o apóstolo Paulo fala isso para Efésios, né? Efésios 3, 5, por aí. Lucas descreve em Atos 2, 5, que nós já vimos, já falamos sobre isso, que havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, porque eles foram espalhados como Deus prometera. Em Atos 2, de 9 a 11,
registram a presença de 16 nações em Jerusalém. Ali nesses versículos nós podemos olhar lá, que estão registrados ali a presença de 16 nações naquele dia de Pentecoste em Jerusalém. Eram praticamente todas as nações que compunham o mundo dominado pelo Império Romano. O Império Romano dominava essas regiões nessa época. E isto cumpre aquela profecia que está em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Lá está escrito que, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. A igreja. Nós temos que tomar cuidado com o que a palavra de Deus está dizendo para nós, porque o profeta Daniel aqui, e também no capítulo 7 dele, ele fala muito sobre o reino, aqueles possuidores do reino, estão muito fácil ali para a gente entender. Mas, irmãos, aqueles judeus que estavam ali, vindos de todas as partes do mundo, eram a descendência dos antepassados dos judeus que não deram atenção à palavra de Deus. Eu quero ler aqui o texto de Hebreus, capítulo 3, de 7 a 11. Hebreus 3, de 7 a 11, para a gente fechar a nossa aula. E Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7, há um esclarecimento para a igreja do que foi aqueles dias de desobediência da nação israelita ao seu Deus, que é o nosso Deus, criador e sustentador. Diz assim em Hebreus 3:7, assim diz o Espírito Santo. Essa frase já mostra para mim quem é o autor dessa carta, né? Mas isso é outra aula. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Veja bem, eles estavam sendo provados no deserto, mas eles queriam provar Deus, invertendo os papéis. O 9, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. A igreja precisa estar atenta a isso. Israel sofreu, Israel sofre até hoje, porque não reconheceu os caminhos de Deus. A igreja não pode ser assim, porque a igreja está alertada, a igreja está mostrada, tudo registrado aqui, prontinho. É só a gente ter no coração o desejo de obedecer. E para finalizar aqui, no versículo 11 diz, assim jurei na minha ira. Deus estava irado. E é um juramento divino na ira dele. Jamais entrarão no meu descanso. E não entraram. Aqueles primeiros rebeldes ficaram prostrados no deserto. Por isso, igreja, eu quero dizer novamente que nós, como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos tomar cuidado com o que Deus está falando conosco. A boca fala do que está cheio o coração. Então nós temos que preencher nosso coração, nossa vida, com a palavra de Deus, para que a nossa boca fale tão somente coisas concernentes ao reino de Deus. Que Deus abençoe e que nós